Ó, então vamos lá. Certinho aí, né? Tá. Então hoje nós vamos falar de 3 coisas: build automático, integração contínua e instalação contínua. Certo? Então vamos lá. Build automático é a funcionalidade que permite que a compilação do projeto seja executada sem intervenção de ninguém. Você fala, ó, eu quero que você execute um build desse projeto, ele vai lá e faz o build, ninguém dá start nem nada. Simplesmente você enfileira ele ou você põe ele num agendamento e ele vai gerar o build para você. Qual o objetivo de fazer um build automático? Realizar compilações periódicas permite que os check-ins possam ser auditados para verificar se houve quebra na integridade da construção do projeto. Ou seja, quando a gente está trabalhando com integração contínua, a cada check-in que eu faço, ele gera um build, ele roda um build. Então, você fez check-in, ele roda um build. Você fez check-in, ele roda outro build. Aí no seu, o build falhou, então você quebrou o código. Você consegue auditar quem fez build, o check-in errado, que quebrou o build. Hã? Tem que fazer o rollback sozinho? Não, tem que ir lá e ele manda uma advertência para quem está administrando, para quem criou o build, né? Ou você configura para quem. E aí ele fala, ó, o build tal falhou. Eu executou. Mas se não executar, ele não dá check-in. Não dá. Ele dá o check-in e depois dispara o build. Aí se o build quebrar, ele avisa, quem é para avisar, que o build quebrou. Aí o cara vai abrir o build e vai ver lá por que quebrou. Porque teve uma falha na linha tal. Quem que fez o check-in da linha tal no arquivo tal? O fulano. O seu viado, você quebrou o build. Mas dá pra fazer dar check-in só se o build automatizado for tipo no erro? For o quê? Tipo assim, tem um jeito de configurar pra quando você der check-in, só salvar se não Se ele der o build? né? Não, primeiro ele dá o check-in. Porque o que é o check-in? O check-in é você salvar no servidor. Então, mas o check-in, tipo, ele dá o check-in lá, vai pro É. servidor, mas tipo, ele dá um rollback. Não dá. Ele fica lá, o check-in fica lá. Tá? Talvez até o próprio usuário consiga dar um rollback no check-in que ele fez, mas o build sozinho não. Certo? Então o TFS pode conter definições de builds para serem rodadas automaticamente em períodos definidos. Esse é o build automático, né? Eu posso fazer isso também em build manual. Na verdade, o que nós vamos construir é uma build definition, tá? Eu vou mostrar o passo a passo e aí depois eu vou fazendo outros builds com vocês para vocês verem como é que é a história aí do build. Então eu tenho essa tela aqui, que é simplesmente a cópia do... Ele tá meio... do Visual Studio. Então, quando eu crio lá New Build Definition, ele abre essa tela. Aí o que eu coloco? O nome da build, certo? Coloco uma descrição se eu quiser. Processamento por fila. Habilitado, pausado ou desabilitado. O que significa isso? Que se alguém enfileirar esse build, ele vai entrar na fila e vai ser executado. Se eu colocar paused, alguém enfileirar esse build, ele vai ficar num estado de pausa. Alguém tem que ir lá e tirar ele da pausa para ele executar. E o disable é que esse cara não vai poder ser enfileirado. Tá? Você vai lá,
Aqui o new build, se você mostrar esse cara, vai falar, ó, esse build está desabilitado. Ok? Até um detalhezinho que aqui embaixo, ele fala, ó, esse ícone indica que a tab precisa de entrada. Então a única que precisa de entrada aqui é a process. É o único cara que a gente precisa realmente fazer alguma intervenção. Os outros eu posso deixar nos valores default. Aqui, por exemplo, trigger, eu vou definir se é manual, se é integração contínua, ou seja, compila a cada check-in, se é instalação contínua, né? Rolling build, que ele acumula check-ins antes de fazer o build. Então eu falo, depois de 10 check-ins você faz um build. Tá? Você pode agendar, a tais dias você executa. E aqui o gated, que você... Esse aqui é do que mesmo? Esse aqui a gente não usa. Ah, depois que você faz merge. Ah, é isso que você falou, então. Ah, eu achei que não dava, dá. Ó. Aceita o check-in somente se as mudanças submetidas derem merge e buildarem com sucesso. Então é isso. É o gated check-in. Desculpa, viajei na maionese. Tem sim. É que eu não uso esse cara. Então nem Isso é mais seguro, né? Então, eu uso muito esse, Continuous Integration. Esse aqui direto. Tá? Mas o gated check-in é o cara que ele só faz o build, ele só comita o seu check-in se o build funcionar. Que é legal também. Ah, sabe onde usava isso? Que agora eu estou me lembrando. Na BMF que eu trabalhei lá, eles usavam isso. É verdade. É verdade. Comi bola agora. Passei vergonha. Pior que ficou gravado isso, né? É bom. Fala. Mas assim, suponho que eu dei um check-in e não deu sucesso. Vai ficar só na máquina do cliente e num histórico. Então, né? Ele faz tipo um repositório temporário, faz o build, e aí se não rolar o build, ele cancela o check-in. Aí ele fica com um check-out para você, como se você não tivesse feito nada. Né? Como se você não tivesse feito check-in. E aí se rola o build, aí ele comita o check-in. Certo? Aí depois vem o workspace, ou seja, qual workspace que eu vou trabalhar? No nosso caso, é o Easy Connect Scrum, que é o nosso projeto. Tá? E aqui ele põe Build Agent Folder, né, a pasta do agente de compilação. Aqui está escrito Source Dir. É o diretório, o próprio diretório fonte vai ser o cara que vai ser o repositório dos builds. Tá? E geralmente o que ele faz? Ele entende que isso aqui vai gerar essa pastinha aqui do Cloaked, tá vendo? Então ele vai jogar nessa pastinha drops. Tá? Aí ele fala assim, ó, a pasta de drop foi automaticamente colocada no seu workspace porque você selecionou usar uma pasta do source control como localidade do drop. Drop é onde ele joga todos os artefatos que ele gera no build. Não só o código, não só os entregáveis, mas toda a documentação do build fica na pasta drop. Certo? Então eu mostrarei para vocês. Depois. Aqui você pode fazer, você pode fazer várias modificações e voltar, ó. Reset to default workspace. Aí ele volta tudo para o padrão. Quem você vai usar para fazer o build? Então, quando você usa TFS ou outros servidores de build, você tem várias opções de quem vai executar o teu build, qual máquina que vai executar o teu build.
O TFS Build é um serviço do TFS e ele pode estar instalado em várias máquinas. Como no caso aqui eu estou usando na nuvem, ele só tem disponível esse aqui, Hosted Build Controller. Tá? Nossa, eu não entendi. Tipo, você precisa de uma máquina à parte. Não. Quando você instala o TFS, ele instala um serviço que se chama TFS Build. É esse cara que faz o build. Só que você pode instalar ele em outras máquinas, não só em uma. Vamos supor que você tem uma máquina que é o repositório do TFS e a outra é build. Então você instala o TFS Build nessa outra. Entendeu? Isso você configura no TFS. Você fala, ó, a minha máquina de build não vai ser essa aqui, vai ser a outra. Aí ele instala tudo lá na outra. Né? Se o usuário tiver permissão, ele já instala direto. Aí é isso, essa pergunta que ele faz. Qual é a máquina que você vai usar para fazer o build? Aí o process, que é onde você realmente tem que indicar alguma coisa para ele. E aonde você tem que indicar? No Items to Build. Você vem aqui, clica, ele vai abrir uma janelinha, você fala qual a solução que você quer compilar. Certo? Aí você põe lá qual solução que você quer dentro do caminho das pastas do TFS, lá do Source Control. Adiciona e aí fica lá. Você coloca isso e some o sinalzinho, tá vendo? Ou seja, ele já está pronto praticamente. Aí eu posso dizer que ele vai rodar teste, aí eu posso dizer qual o formato da pasta que vai conter o build. Então eu coloco aqui, ó, build definition name, ponto data, ponto, alguma coisa que eu não estou vendo que é revision. Tá? Beleza? Aqui eu troquei, ó. Perform Code Analysis, eu coloquei never. Tem always e as configured, né? Como configurado ou sempre. Por que eu coloquei never? Porque eu quero mostrar para vocês o Code Analysis. Na verdade eu queria mostrar amanhã, né? Mas dependendo eu mostro hoje um pedaço do Code Analysis. É da hora. Eu odeio o Code Analysis do projeto que tinha lá no 2 horas pra terminar. Puta merda. Eu falei, se você ficou completo, que eu já vejo tudo ali, né? Você tá louco. De nomenclatura, Nossa. de instanciar. Parecia muito bem, né? É embaçado. Quando tem muito pau é embaçado. Bom, isso aqui é o Retention Policy. O que é o Retention Policy? Política de retenção. Por quanto tempo eu vou gravar os artefatos que eu vou gerar? Então, por exemplo, ó, builds disparados e manuais. E os builds privados, que não é o nosso caso aqui. Esse nosso build é disparado. Então, o que é aqui? Olha só. O tipo de política. Mantenha somente o último quando eu parar o build no meio. Mantenha os 10 últimos quando falhar. Mantenha os 10 últimos quando for parcialmente sucesso. E mantenha os 10 últimos quando for totalmente sucesso. Tá? Então, esses números eu posso alterar. Certo? Ele fica lá, a pasta fica lá. Então, por exemplo, eu gero 10 builds. A partir do 11º, ele apaga o primeiro. Aí o 12º, ele apaga o segundo. Isso aqui, ó, por exemplo, os builds sucesso. Aí você pode falar o que você quer apagar. Detalhes, o drop, o label, os símbolos. Porque ele cria labels para isso. Para cada build, ele cria um label. Tá? Ele cria no projeto. No Source Control. Então ele fala, ó, na pasta drop, o build tal, os fontes dele que foram gerados, que gerou esse build, estão com essa label. Certo?
É da hora, mano. Depois que a build é criada, ela aparece na lista de builds do Team Explorer. Então aquela listinha lá agora vai conter, antes só tinha o New Build Definition, e agora vai ter a build que nós criamos, que eu chamei de build manual. Certo? Esse build aí ele consegue integrar, por exemplo, várias soluções? Ou ele só serve para uma? Olha, a princípio é para uma só. Eu posso fazer vários builds e um para cada solution, entendeu? Mas a princípio, aí ou então eu coloco dentro da solution todos os projetos que eu quero compilar. Por exemplo, a gente estava estudando um cenário de utilizar algumas pastas de negócio, algumas partes de negócio. Só que assim, qual era o nosso cenário? Pensar em, ao invés de ficar gerando DLL e ficar acionando DLL, seria o quê? Tá lá, vai, tá lá no API, o negócio lá, e a gente adicionar a solution do negócio, aí tipo, 3, 4 projetos na mesma solution, O que é legal fazer... Eu teria uma coisinha aqui para funcionar nessa, mas e nos outros? É, Entendeu? é um problema isso. E aí, o legal que eu estava pensando era o quê? Vai grudar, vai rodar todos os testes, então vai testar todos, se der pau, vai estar avisando. Uhum. Vai... Eu acho que nessa versão você consegue rodar mais de uma solution, sim. Porque você pode adicionar várias naquela janelinha, é verdade. Eu acho que dá para adicionar várias solutions. Então você roda várias solutions e aí precisa ver a ordem tal que você vai rodar. Deixa eu só ver se tem uma ordem aqui. Vai acabar criando, vai? É, ó. Ele tem a ordem. A gente vai. Ah, então na versão a gente testa. Entendeu? Tá aqui, ó. Move up e move down. Ó. Vem cá, mundongo. Tá vendo? Então eu posso adicionar soluções e falar para ele em que ordem compilar. Certo? Aí a configuração é o quê? A aplicação, o projeto, ele referenciar uma pasta referente ao caminho do source control e não referente a um caminho físico. Que aí quando compilar ele encontra. Certo? Se não me engano, existe o publish automático também, né? Tem. Publicar automaticamente. Dá para configurar após o build ele já publica? Dá. Dá? Eu vou tentar fazer isso para vocês verem. Aí o negócio ficou bom. É. Bom, beleza. Ah, não. Aqui eu já fui. Aqui, ó. Aí o que que eu faço? Eu esqueci de mostrar, mas aí eu venho aqui no build manual, botãozinho direito, e falo, ó, Kiwi New Build. Né, em Filene, uma nova build. Aí ele vai passar para esses estados aqui, ó. Build manual, número 1 na fila. E aí começa, build manual, startou a 63 segundos. Ele vai, a cada minuto, ele vai atualizando o status da build. Então você vai vendo a 63 segundos, a 1 minuto, a 2 minutos, certo? Até a hora que ele acaba. O orelha aqui esqueceu de verificar os testes. Eu peguei, lembra aquele projeto que eu criei que a gente estava mexendo ontem? Eu peguei ele para fazer. Falei, vamos fazer uma build para ele. E aí tinha uns testes lá, e como a gente modificou algumas coisas na tela, não estava dando certo o teste. Aí o que aconteceu? Ele deu partially completed. Até partially succeeded. Tá vendo aqui, ó? Então, ele rodou, só que
quando chegou na... Aí o que que eu fiz? Falei, deixa eu ver o que que deu errado, né? Quando ele rodou, compilou. Quando chegou na hora do teste, ele falhou. Tá aqui, ó. Fica sozinho os testes? Uhum. Sozinho. Identifica o teste e roda. Não precisa Os configurar testes nada. unitários ele roda É todos. porque ele roda solution, né? Ele roda solution. Então Se o teste aí... tá na solution. Isso, essa é a vantagem de fazer teste unitário, que a hora que você vai fazer a build ele roda para ver se... Você precisava configurar. Não. Então, a configuração dele por default é rodar os testes. Você pode falar para ele não rodar os testes. Você abre o Advanced lá e fala para ele... Não, aí ele roda ou um, ou todos ou nenhum. Você fala rode os testes ou não rode os testes. Aí... Certo? Aí o que que eu fiz? Fui lá... Ó, cliquei aqui no Open Drop. Onde que eu cliquei, caceta? Eu cliquei aqui para abrir a definição. Aí ele abriu isso aqui, ó, essa janelinha. Aí eu vi que o que falhou foi esse teste aqui, ó. Que ele estava esperando uma frase e veio outra. Aí eu abri o código lá no teste, falei, ele está esperando essa frase na ViewBag Message, e a gente alterou a ViewBag Message. Então não ia vir essa frase nem a pau. Aí eu fui lá, ó, peguei a ViewBag Message, copiei, aí vim aqui, colei, certo? Aí rodei para ver se estava funcionando, rodou os 3. Aí eu fui lá, dei um check-in, porque senão ele não pega, porque a alteração está na minha máquina e não no servidor. Dei um check-in. E aí fui lá de novo, Kill New Build. Ele abre essa janela aqui que eu esqueci de mostrar. Né? Aí nessa janela de enfileirar a build, eu posso escolher qual é o servidor que vai fazer a build para mim. Certo? Setar a prioridade da build, fazer o drop num lugar diferente. Eu posso ter algumas configurações aqui. O que você quer buildar com esse cara? Aqui no caso são os últimos fontes, mas se tivesse um label, eu podia falar, eu quero fazer o build do label tal. Aí aperta Kill, aí sim ele vai mostrar os itens. Build manual, primeiro na fila. Build manual startou a 11 segundos. Build manual completo. Aí eu clico aqui no completo, ele me abre isso aqui, ó. Aí ele vai mostrar que eu fiz, na verdade não foi 2, tá? Eu fiz 3, porque o outro deu uma cagadinha também. Fiz 3 builds, um funcionou. Dos 3, um funcionou. 0 erros, 0 warnings, tal. Beleza. Aí eu abro aqui o drop folder. Cliquei aqui, open drop folder. Aí ele abre aqui, ó. Veja, ele criou 3 pastas, eu fiz 3 builds. Criou 3 pastas dentro da pasta drops, que é a que eu setei como pasta para ele dropar. Tá? Então, drops, o nome do build definition e as pastas dos builds. A pasta que está publicada é essa Publish Websites aqui, ó. Os fontes estão lá. Os fontes não, desculpa, os binários estão lá. Certo? Acho que eu até abri ela aqui. Ah, não. De slide era só isso. Deu pra pegar o jeitão. Eu vou mostrar mais detalhes daquilo lá, pra vocês verem. Vou parar a gravação aqui.